Sejam muito bem-vindos ao portal Livrocast. Bom, vamos começar com a pergunta que todo mundo se faz, né? Por que para alguns o dinheiro parece fluir com facilidade, enquanto para outros é uma luta constante? T. Harv Eker, no livro Os Segredos da Mente Milionária, argumenta que a resposta não está na sorte, nem no talento ou na educação. O segredo, na verdade, está bem mais perto, está dentro da nossa cabeça, na nossa programação mental sobre dinheiro. E é exatamente aqui que o jogo vira. O Eker mostra que a riqueza é, antes de mais nada, um jogo interior. A gente passa a vida inteira focando no jogo exterior, sabe? Nas estratégias, nas planilhas, nos investimentos. Mas, segundo ele, se o nosso mundo de dentro não estiver programado para o sucesso, todo esse esforço aqui fora vai por água abaixo. Pensa assim, cada um de nós tem um modelo financeiro. É como se fosse um software rodando na nossa mente, um roteiro invisível que dita toda a nossa relação com as finanças. É a nossa configuração padrão, que define o que a gente pensa, o que a gente sente e, no fim das contas, como a gente age em relação ao dinheiro. A melhor analogia do livro, para mim, é a da árvore. Os nossos resultados financeiros, os frutos que a gente colhe, são o que todo mundo vê. Só que esses frutos nascem de algo que ninguém vê. As raízes. Se os frutos não estão bons, não adianta nada ficar reclamando deles. A gente precisa ir mais fundo e mudar as raízes, ou seja, nossas crenças e pensamentos. E olha que interessante como essa programação funciona na prática. É como um termostato financeiro. Imagina que uma pessoa está programada para ganhar, 5 mil por mês. Se de repente ela ganha um bônus, um dinheiro a mais, a tendência é que ela inconscientemente dê um jeito de gastar ou perder essa grana para voltar para a zona de conforto dela. Para mudar o resultado de vez, tem que reprogramar a temperatura desse termostato. Ok, mas de onde vem essa programação toda que é tão poderosa assim? Bom, ela é instalada na gente quase sempre sem a gente perceber, lá na infância. Vamos entender como essa base é construída. Basicamente, são 3 canais principais. Primeiro, a programação verbal. Tudo aquilo que a gente ouvia sobre dinheiro. Coisas como dinheiro não dá em árvore ou gente rica não é honesta. Segundo, os exemplos. O jeito que os pais ou outras figuras de autoridade lidavam com o dinheiro. E terceiro, os episódios específicos. Alguma experiência muito forte, boa ou ruim, que a gente viveu e que envolvia dinheiro. Esses 3 pilares formam a base do nosso modelo financeiro. Bom, chega de teoria, né? Vamos ver isso na prática. Para deixar esses conceitos bem concretos, a gente vai usar a jornada do Bruno Perini, que é um dos grandes nomes do mercado financeiro aqui no Brasil e que aplicou essas lições na pele. Ele destaca 3 viradas de chave que foram cruciais para ele. Então vamos lá. O primeiro ponto é a diferença brutal entre simplesmente querer e se comprometer de verdade. Gostar de ser rico é um desejo vago, sabe? É passivo. Agora, se comprometer a ser rico, isso é uma decisão ativa. É uma promessa que a pessoa faz a si mesma e que guia todas as suas ações. E olha só o poder disso. Com 20 anos, o Bruno Perini não só definiu essa meta, como ele falou isso para todo mundo. Isso transforma um sonho num projeto com prazo e tudo. Durante 10 anos, cada decisão que ele tomava passava por esse filtro. Ele não estava tentando, ele estava executando um plano que nasceu de um compromisso de verdade. Agora vamos para a segunda mentalidade, que é um verdadeiro tabu para muita gente. Pessoas com mentalidade de riqueza entendem que se o que elas oferecem tem valor, promover isso é quase uma obrigação. Já quem tem uma mentalidade mais pobre geralmente vê vendas e autopromoção como algo chato, negativo, incômodo. O Perini conta uma história ótima sobre isso. A esposa dele, a Malu, vinha de uma família de servidores públicos e tinha uma crença muito forte contra vendas. Essa barreira interna impedia que os projetos deles decolassem. A chave virou quando ela foi num seminário baseado nessas ideias do Eker. Quando ela conseguiu reprogramar essa crença, ela destravou o potencial do casal. E foi daí que nasceu o primeiro grande negócio online deles. E chegamos ao terceiro princípio, que é o que separa, de fato, os amadores dos profissionais. A mentalidade de pobreza busca a segurança de um salário, de trocar horas de vida por uma grana fixa. Já a mentalidade de riqueza busca criar valor e ser paga por isso, o que abre as portas para ganhos em escala, sem o limite de 24 horas por dia. E para a gente ter uma ideia do impacto real disso, operando na lógica de trocar tempo por dinheiro, com salário fixo, o Bruno Perini levou 12 anos para juntar o primeiro R$ 1 milhão dele. 12 anos, parece uma vida, né? Agora se liga.
Depois que ele e a esposa viraram a chave da mentalidade de vendas e começaram a focar em resultado e escala pela internet, o segundo milhão veio em apenas 7 meses. 7 meses! A diferença é absurda e mostra na prática o poder de desamarrar os ganhos do relógio. Para fechar, vamos falar do que o T. Harv Eker chama de arquivo de riqueza número 1, a base de tudo. É a crença fundamental de que cada um de nós está no controle da própria vida financeira. Basicamente, existem duas formas de encarar o mundo. A mentalidade rica pega o volante e fala: eu crio a minha vida. Já a mentalidade de vítima senta no banco do passageiro e sente que as coisas simplesmente acontecem comigo. É a diferença entre ser o protagonista e ser só um espectador da própria história. E como a gente identifica essa postura de vítima? O Eker dá 3 pistas bem claras. Primeiro, o jogo da culpa, botando a culpa na economia, no governo, na família. Segundo, o jogo das justificativas, com desculpas como mas dinheiro não é tão importante assim. E terceiro, o hábito de reclamar de tudo o tempo todo. A conclusão dele é direta e reta: não existem vítimas ricas. E isso tudo nos leva à ferramenta talvez mais simples e poderosa do livro: a declaração. Repetir essa frase em voz alta, com sentimento. Por quê? Porque a nossa programação antiga foi instalada pela repetição. Então, a nova programação de riqueza também pode ser instalada assim, repetindo conscientemente uma nova crença até ela se tornar verdade para a gente. Resumindo, Os Segredos da Mente Milionária nos mostra que construir riqueza não começa lá fora com uma ação, mas aqui dentro, com uma decisão. Começa com a gente, fazendo o trabalho de identificar e reprogramar nossas raízes para que finalmente os nossos frutos possam crescer e crescer muito. Obrigado por acompanhar o canal Portal LivroCast.